Missionária Andreia Traz um microfone aqui para ela. Missionária Andreia, a gente se conhece há quantos anos? Uns 3, 4, 5? Por aí, né? Uns 4, Eu conheci a missionária Andreia quando eu fui apresentar espetáculo, né, de teatro no interior. Sim. Foi com o DC, já vai DC. A gente ficou na casa dela durante essa temporada, alguns dias que a gente ficou em Camusim, né? A gente se conheceu lá e nunca mais se desconheceu, né? Conheceu de verdade. Conhecemos de verdade. Que bom, glória a Deus. E eu estou super feliz dela ter vindo, da gente estar com ela aqui hoje. Ela vai trazer uma palavra para a gente agora, mas a gente vai ter um momento bem diferente hoje. Ela vai compartilhar um pouco da palavra de Deus com a gente, mas daqui a pouco eu volto para a gente fazer um bate-papo, pode ser? Para a gente falar sobre missão, para a gente compartilhar um pouco dessas experiências e trazer um pouco para a gente aqui da Igreja AD Barrocão esse sentimento missionário. Amém? Com certeza, amém. Então lhe convido a se sentar e pode ficar à vontade. Amém. Bom, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu tenho que confessar que eu estou um pouquinho nervosa, porque é uma nova configuração de igreja, né? É a primeira vez que eu faço live e a gente está reaprendendo com essa situação atual. Nós estamos reaprendendo a ser igreja. Eu quero compartilhar com vocês algo para mim muito especial, que foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu decidi caminhar com Jesus em 1997 e desde sempre o Senhor falando comigo a questão de chamado missionário. E eu comecei a fazer algumas viagens, eu comecei a fazer algumas ações missionárias, mas por conta de algumas dificuldades, por conta de situações, eu decidi dar um tempo no chamado e decidi colocar em prioridade os meus projetos, os meus sonhos. E aí eu estava passando por uma situação bem difícil. Eu decidi fazer faculdade, eu estava em Mogi das Cruzes, e houve algumas situações e eu fui cobrar Deus. Eu fui para o meu quarto, eu fechei a porta e eu fui brigar com Deus, eu fui falar com o Senhor, eu fui apresentar as minhas queixas a Deus. E no momento em que eu estava no meu particular com Deus, orando, chorando muito, falando: Senhor, eu te sirvo, eu faço a tua vontade, eu estou na tua igreja, eu estou congregando, eu sou dizimista, e a gente vai apresentar a Deus todo o nosso currículo de crente bonzinho. E no momento de choro ali, de muita angústia que eu estava vivendo, o Senhor falou comigo: você está chorando para que eu faça a sua vontade, filha? Eu te chamei para que você fizesse a minha vontade. E Ele me levou a ler um texto que está em 1 João. E 2 versículos saltaram. E eu fui muito impactada com esses versículos. O primeiro versículo é 1 João 3,16. João 3,16 todo mundo sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, queridos, Deus me impactou com esse versículo, no sentido de que Cristo deu a vida por mim e eu teria que fazer algo. Eu teria que ser a resposta de Deus para essa geração. Eu teria que ser uma resposta de Deus para isso. Se Ele deu a vida por mim, eu tenho que dar a minha vida para os meus irmãos. Não dar a vida no sentido de ser crucificada,
O sacrifício perfeito foi Ele quem fez. Mas dar a minha vida, entregar a minha vida no sentido de entregar os meus dons, os meus talentos, o meu serviço em prol da igreja e em prol de buscar aqueles que estão necessitados, de ajudar aqueles, de estender a mão àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E essa tem sido a minha missão. Um outro versículo que também falou muito comigo, é em 1 João também, no versículo 10, diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então são duas palavras que Deus gravou muito forte no meu coração: amor e justiça, né? Então nós devemos entregar as nossas vidas no sentido de servir. Outro versículo que eu quero ler, uma outra passagem que eu quero ler, está lá em Romanos, capítulo 12, que diz assim: porque assim num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se é o ensino, esmere-se no fazê-lo. Se eu exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, contribua com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui diz que cada um tem um dom. Isso fala de dons motivacionais, não de dons espirituais. Mas se você ensina, ensine com zelo. Se você preside, faça tudo que você for fazer para Deus, faça com excelência. E uma das personagens da Bíblia que eu mais gosto do Novo Testamento está no livro de Atos, capítulo 9. Eu amo essa mulher. Eu falo que se Jesus não voltar, eu quero que no dia do meu enterro façam como fizeram no dia da morte dela. Está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, que o nome dela traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. No versículo 39 diz assim: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ou seja, quando Dorcas morre, aquela comunidade toda começa a chorar, começa a prantear e corre e manda chamar Pedro, manda chamar os discípulos para que algo pudesse acontecer, porque Dorcas era muito importante. O versículo 36 diz que ela era uma mulher de boas obras, ela era uma mulher generosa, ela era uma mulher que servia. E nós vimos no versículo 39 que ela fazia túnicas, ela era costureira. Ela era uma costureira. Então isso significa que não importa qual é o seu dom, qual é o seu talento. Às vezes você nem descobriu ainda o seu dom, o seu talento. O que eu vim aqui nessa noite para dizer para você é que não existe desculpa para que você não sirva a Deus. Não existe desculpa para que você não sirva ao corpo de Cristo. Não existe desculpa para que você não estenda a mão àquele que está necessitado, àquele que está em situação de vulnerabilidade. Na parábola dos 10 talentos, a palavra diz que o Senhor entregou 1 talento a um, 2 ao outro e 5 ao outro. Então, ninguém nasceu sem talento. Você tem 1 ou 2 ou 5 ou 10, não importa. Mas aquele que você tem, use com excelência para servir ao seu Deus. Use com excelência para abençoar a tua família, para abençoar as pessoas que te cercam, para ir de encontro àqueles que estão necessitados. Nós vivemos dias difíceis. A palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Mas eu oro para que o amor da igreja não se esfrie. Porque em 1 João
3,16 diz: nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós. Nós conhecemos o amor. Não existe expressão maior de amor do que aquela que o nosso Jesus fez na cruz. E é por isso que nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu quero encerrar fazendo uma breve oração. Feche os seus olhos. Pai, obrigada. Obrigada pela expressão maior de amor que foi feita naquela cruz. Obrigado, Deus, porque está consumado. Está consumado, Senhor. Somos livres. Somos livres de todo o império, de toda a força do inferno contra as nossas vidas. Mas, Senhor, na mesma medida que nós conhecemos esse amor, nós temos que fazer com que esse amor seja conhecido por muitos. E nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor desperte o dom que há em nós. Se existe algum dom, Senhor, se existe alguém nesse momento, nessa live, Pai, ouvindo essa palavra, que não sabe qual é o seu dom, eu oro, Espírito Santo de Deus, revele, mostre, faça, Senhor, com que isso sirva para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente falou que ela disse que para a gente encerrar, mas encerrar a primeira parte, né? A gente ainda fica aí que o culto não acabou ainda não. Vamos entrar agora num momento muito especial e que eu acho super importante, né? Para a gente, para a igreja, para qualquer cristão, na verdade, para todos os que fazem parte do corpo de Cristo. E aí nessa hora a gente vai bater um papo sobre missão. A pastora, né, missionária Andréia, ela vai compartilhar um pouco com a gente sobre o que ela tem vivido, sobre o que ela tem visto, o que ela tem passado, os lugares por onde ela tem passado, e ela vai nos ensinar, né, coisas que a gente que está na igreja local e não sabe, muitas vezes não sabe, né? E é muito importante a gente ter esse contato com os missionários que estão no campo, para trazer essa realidade para a gente, do que está acontecendo fora do templo, né, fora das quatro paredes da igreja. Exatamente, isso é muito importante, porque o que acontece? Eu já fui obreira de igreja local durante muitos anos antes de ir para o campo. E quando eu fui para o campo, eu fui entender uma série de coisas que dentro da igreja eu não tinha a menor ideia do que acontecia, sabe? Então, quando a igreja local tem contato com o missionário de campo, ela tem contato com informações preciosas que devem ser levadas para intercessão, que devem ser levadas para momentos de jejum e que devem ser levadas para a comunidade mesmo, para que as pessoas saibam o que realmente acontece em campo. Sim. E para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero falar com você. Se você tem, durante o nosso bate-papo, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você manda nos comentários que a gente passa aqui para a missionária. Se você quer saber de alguma coisa, quer perguntar sobre algum assunto específico relacionado a essa área, você pode falar com a gente, tá? A Brina vai me dar um sinal quando tiver pergunta, tá, Brina? E aí eu leio aqui. Primeiro, como é que você se entendeu? Você falou um pouquinho desse processo do chamado do Senhor, né? Mas quando a senhora se entendeu como missionária, não, eu sinto que esse é o meu chamado e eu vou. Meu chamado é para fora da igreja, é para chegar a outras pessoas, a outros povos, a outras comunidades. Como se foi esse processo? Bom, eu me converti numa igreja tipicamente pentecostal, uma igreja que fluía muito nos dons. E desde sempre, assim, quando eu cheguei na igreja, eu já cheguei trabalhando. Eu me lembro que antes de eu me batizar, eu já trabalhava, já ajudava na escolinha, eu já ajudava como obreira. Assim, antes de eu me batizar, eu já trabalhava, eu já auxiliava. E eu sempre recebi muita palavra, né, de que,
olha, Deus vai te usar, você vai para nações, você vai viajar, você vai ser uma missionária, você vai ser uma pessoa muito usada por Deus. Mas eu achava assim que, daqui a alguns anos, né? Eu não achava assim que Deus ia fazer tão rápido. Mas eu me preparei, eu fiz o curso de teologia na minha igreja, tudo eu estudava, né? E eu me preparava, eu me envolvia com tudo. E aí, quando aconteceram as primeiras oportunidades para eu sair fora, né, do ambiente eclesiástico, né, da liturgia do culto, da comunidade em si, trabalhar fora da comunidade, quando eu comecei a ter as primeiras experiências, eu comecei a falar, uau, é esse meu lugar. Né, assim, é maravilhoso estar junto, é maravilhoso adorar o Senhor, receber palavra, mas pulsa muito forte dentro de mim o trabalho fora das quatro paredes. Seja no hospital, seja no presídio, seja numa comunidade carente. É algo assim que Deus assim dá a graça, né? É Ele chama e Ele bota a sementinha lá e cresce. E foi tudo Ele que fez. Isso. O pessoal deve tá ouvindo e deve estar prestando atenção no teu sotaque, né? De onde será que ela é? A senhora é natural de onde? Eu nasci e cresci na cidade de São Paulo, na capital mesmo. Eu sou da Zona Norte, Vila Gustavo, Tucuruvi, Santana, ali daquele região ali da Zona Norte. Beijo, família, se tiver alguém assistindo. Mas eu sou paulistana. Mas você estava morando há um tempo aqui no Ceará, né? Faz alguns anos. Há 10 anos eu estou no Nordeste. Eu vim para cá no início de 2011. 2011 eu fui primeiramente para o Maranhão. Passei 1 ano no Maranhão. Depois para o Piauí. No Piauí eu fiquei 3 anos e pouco. E agora no Ceará tá para completar 6 anos, mas eu tô indo embora antes de completar 6 anos. Esses estados foram os que a senhora passou pelo Nordeste, né? E aí no caso, em outros estados, teve esse trabalho lá também? Você passou por outros estados, fora São Paulo? Sim, passei por outros estados do Sul, né, Santa Catarina, Paraná. Eu fiz escola de missões em Curitiba. Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Amapá. Agora foi minha última empreitada de missões. Eu estive por lá 7 meses. Amapá foi quando você estava falando que foi para os ribeirinhos. Para os ribeirinhos no Rio Amazonas. A comunidade de lá. Sim. Mas aí a gente comentando sobre os estados, sobre os lugares que foi, a gente que ouve deve pensar assim, nossa, deve ser incrível, né? Viajar esses lugares todos e passear. Será que dá tempo de dar um pulo nos pontos turísticos? Não dá, como é? Dessa vez agora, por conta da pandemia, ficou ruim. Sim. Né? Assim, eu não conheci nada de ponto turístico, assim. Eu não fui em vários lugares que eu queria conhecer, lá em Macapá mesmo, na cidade de Macapá, eu não conheci. Então, às vezes dá para dar Às vezes dá, né? Por exemplo, eu estou, né, no Ceará, já vai fazer 5 anos, né? E eu conheci Jijoca o ano passado. Nem a gente que mora aqui às vezes conhece. Então, assim, às vezes o pessoal acha assim, bota a mala nas costas, vai passear, vai fazer missões, vai passear. Nem sempre dá. Às vezes dá pra gente conhecer alguma coisa, né? Claro. Mas, especificamente, dessa vez agora não deu. Mas eu acho até interessante a gente comentar. Eu passei um tempo fora, assim, também, não com missões especificamente, mas com o teatro, né? O teatro evangelístico. E, às vezes, as pessoas têm 2 imagens. Primeiro, essa imagem de que a gente vai passear, de que a gente vai... e ela vai viajar, né? Que legal. Que legal. Mas tem uma série de questões, né? Que a gente sabe, de dificuldades... E tem aquela logística do trabalho, da demanda em si... Que, tipo, se você tira um dia, por exemplo, eu costumo pegar a segunda-feira, porque como é um trabalho missionário,
E eu sempre vou a campo ajudar uma igreja, né? Eu sempre estou auxiliando o pastor, sempre estou fazendo parceria com o pastor. E geralmente no final de semana você trabalha muito, né, em igreja, principalmente se você decide fazer um culto no sábado, alguma coisa, então tem muito trabalho. Aí você vai, você convida a galera, você vai evangelizar, você vai convidar, traz aquele povo, prepara tudo, então é um trabalho intenso. Aí domingo tem culto. Aí na segunda-feira, que é o dia que você fala assim, não, segunda-feira eu vou tirar o dia para descansar. Aí você tá tão morta de casada que você passa a segunda-feira praticamente dormindo. Aí também tem coisas para você arrumar, né? Tem toda a logística de que você precisa ter roupa limpa, né? O local que você mora também. Então, geralmente, um dia a gente descansa. Eu, especificamente, agora no Amapá, eu queria tirar alguns dias antes de vir embora para conhecer os pontos turísticos lá na capital mesmo, lá em Macapá. Mas aí entrou essa questão da pandemia e acabou sendo inviável. Então eu saí de lá sem conhecer nada. Pois é. E aí, como eu comecei falando, tem essa galera que fala, que acha que a gente vai passear, né? Mas também tem uma galera que acha que o missionário que está no campo, ele não pode passear. Se ele tem a folga, se ele tem um dia, de repente, que ele consegue, acha que não deve, né? Que não... Ai, não, ele é missionário. O que é que ele quer? Indo visitar ponto turístico. Ai, sei lá, eu estou passando naquela cidade, naquela praia. Eu não posso parar na praia para, de repente, pegar um dia né? De aproveitar, almoçar na praia com galera. Tem isso também, não tem? Tem sim, tem. Parece que quando você... Que missionário não merece o lazer, não, né? Quando você pega a estrada, você só pode pegar a estrada se for para você trabalhar, né? Só pode pegar a estrada se for para trabalhar. E a gente também precisa de lazer, é muito importante. É muito importante para nossa saúde emocional, né? E isso é algo que eu tenho priorizado muito, a saúde emocional, porque quando a gente vai para o campo, eu costumo dizer assim, que um missionário, ele é como um soldado que vai para a guerra. O missionário é um soldado que vai para a guerra. E às vezes você chega lá, você encontra situações assim que mexe com o teu emocional, sabe? Então você tem que ter o teu dia de descanso, você tem que ter o teu dia de lazer. É importante a disciplina de leitura da palavra, é importante a disciplina de oração, porque algumas situações... Eu, por exemplo, já presenciei várias situações, eu já tive várias situações que, assim, naquele momento eu consigo dar conta, né? Eu consigo dar conta. Mas depois que passa aquele momento, eu sinto muito forte no meu emocional. E às vezes eu chego até a adoecer no corpo mesmo, sabe? De algumas situações. Eu fico mal. E essa questão da saúde emocional do missionário é algo que por muito tempo a igreja negligenciou, né? De jogar o missionário no campo e mandar trabalho para ele, e dar trabalho para ele, e às vezes... Exatamente, porque as igrejas que enviam missionários, elas pedem um relatório, né, mensal, ou bimestral, ou trimestral, e às vezes, e a gente também que é igreja, a gente, uma vez na semana, uma vez no mês, ouve falar do missionário que a gente mandou, mas a gente não sabe o quão pesado está sendo, o quão difícil está sendo, e aí quando vê essa questão de, ele está descansando, ela tirou um dia de folga, acha que é demais, né? Sim, aí já vem o preconceito, né? Tá sendo sustentado e não está trabalhando. E assim, é bem complicado. Por exemplo, eu tive um contato, eu tenho muito contato com relação a conselhos tutelares, porque eu gosto de trabalhar com criança. É uma das coisas que eu sinto muito prazer em trabalhar. E às vezes a gente tem acesso a informações de crianças em situação de abuso, né? E isso para mim é muito pesado. Isso para mim é muito pesado porque é algo que bate assim lá no emocional mesmo, né? Naquele momento ali você, em contato com a equipe, né, que é toda uma equipe que atende, a gente consegue dar conta. Mas depois que aquilo passa, aí vem aquela uau.
Quando você deita, você dói, pensa, meu sim, Deus. Meu Deus. Como o ser humano está distante de Deus, né? Aí vem aquele encargo de oração pela criança, às vezes a mãe da criança, às vezes um cuidador, né? Eu atendi um menino, ele não falava, menino mudo, e estava todo mundo fazendo exames, achando que o menino era autista, que ele tinha alguma doença, alguma deficiência, e quando na verdade o menino tinha sido abusado, né? Então a defesa dele era não falar, até porque o abusador falou, né? Falava, se você falar eu te mato, se você falar eu te mato. E aí isso veio à tona, né? E graças a Deus a criança recuperou, né? Começou a falar tudo, mas são situações que às vezes a gente precisa de um respaldo da igreja, sabe? Porque assim, por exemplo, vocês numa igreja local, você tem a sua equipe de louvor, você tem o seu pastor, você tem as pessoas, você pode chegar e você pode falar assim, poxa, ora por mim, nossa, hoje eu não estou legal. Mas se você sai para o campo, você tá lá, né, assim, avulsa, né? E aí o que acontece? A gente precisa de um respaldo, de ligar para alguém. Aconteceu agora no Amapá, eu tive contato com uma moça que foi escalpelada. Só para que vocês entendam, o transporte lá é feito tudo por barcos, né? E o motor do barco, se ele pegar a pontinha do cabelo, ele puxa tudo e arranca o couro cabeludo. E a mulher fica careca. Em alguns casos, arranca a orelha, arranca até a sobrancelha, assim. E é algo muito grave. E pra gente que é mulher, principalmente a gente que é mulher, a gente sabe que o quanto que às vezes a gente quer arrumar o cabelo, né? Deixar o cabelo arrumadinho, tudo. Então, assim, aquela situação, aquela informação pra mim foi algo que me abalou. Porque eu falei assim, poxa, não é só o cabelo, mas, poxa, é a autoestima daquela mulher. É todo um emocional por trás daquilo. Né? Além da autoestima, tem a questão da dor também, porque tem que elas realmente ficam desfiguradas. O couro cabeludo é arrancado. É arrancado, completamente arrancado. Quem quiser pesquisar na internet, tem várias matérias do motorzinho do barco que enrola, assim, arranca, né? Mas arranca mesmo, é algo assim absurdo. E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu liguei para uma pastora e ela falou assim, agora eu não posso atender porque eu tô numa visita. E eu assim, muito angustiada. Aí passou, aí eu dei mais ou menos o tempo da visita, liguei de novo. Agora eu não posso falar porque o meu celular descarregou. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tá aqui pedindo socorro, sabe? Tipo, você tá lá no campo, sozinha, você precisa de alguém. E às vezes você não quer que a pessoa vá lá, não. Você quer que a pessoa te ouça, né? Assim, às vezes de ouvir e de falar assim, poxa, eu sei que quem está longe não pode fazer nada, mas só o fato da pessoa ouvir, da pessoa fazer uma oração por você naquele momento, já traz um alívio, sabe? Porque também tem a questão espiritual, né? Porque o que a palavra de Deus diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu no campo missionário, eu só sou igreja se eu tiver com os meus intercessores, se eu tiver com os meus pastores, se eu tiver com a minha igreja orando por mim, sabe? Se eu tiver pessoas que eu possa ligar e falar assim, olha, hoje eu não estou bem, porque acontece da gente não estar bem, né? Acontece de um soldado estar no campo, ver o outro ali ferido e aquilo para ele ser algo chocante, e acontece, né? Acontece coisas maravilhosas no campo missionário. Acontece coisas assim que você fala, uau, Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso. Mas existem coisas que realmente nos desestrutura. Eu mesma tive várias situações assim, de muita alegria, de muita euforia, de muita testificação de poder de Deus, de transformação, de cura,
de várias situações, mas também tive essa situação de várias situações em que eu me vi emocionalmente fragilizada, né? Abuso infantil, estupro de meninas, espancamento de crianças. Lá mesmo nós vimos um caso de uma criança de 20 dias, uma bebê recém-nascida, que tinha sido espancada pela mãe. Então são coisas que a gente passa que a igreja não sabe, né? A igreja não sabe. E é super importante essas informações. Eu acredito que seja. Sim, por isso que a senhora está aqui hoje, para abrir um pouquinho a nossa mente para isso. Mas aí, a gente falou um pouquinho sobre esse trabalho no Brasil, mas você também já saiu do país para fazer missão. Sim, no ano de 2000, inclusive a minha contagem, né? Porque o meu pastor, na época, houve uma oportunidade para eu fazer essa viagem, para eu fazer um trabalho fora, e ele falou assim: mais do que esse trabalho, você está indo como missionária. Então, naquele momento, assim, eu senti aquela responsabilidade, aquele friozinho na barriga. Uau! Né? Agora, o pastor está confiando mesmo, né? O pastor está enviando mesmo, o pastor está liberando. Então, eu senti esse peso. Foi no dia 7 de julho do ano de 2000. Próximo mês, completam 20 anos. Eu fui para a Alemanha. E foi provisão de Deus, foi algo, assim, fantástico que o Senhor fez. E lá também foram muitas coisas maravilhosas que Ele realizou. E até hoje, né? Até hoje tem a coisa boa e tem a coisa que não é tão boa assim, mas... Que legal, Alemanha. E eu queria também falar um pouquinho sobre o missionário e a igreja local. O missionário, ele não pode sair, ele não pode ir para o campo por conta própria, ou pode? Jamais, jamais. É importante o missionário ser dizimista, né? É importante o missionário ter um pastor. É importante o missionário ser membro de uma igreja, porque eu não acredito muito assim nessa questão dos desconectados, né? A galera dos desigrejados, né? Eu acho super importante você pertencer a uma comunidade, você pertencer à igreja, você entregar o seu dízimo, você enviar mensagens, as pessoas saberem o que está acontecendo com você, as pessoas saberem quais são as suas necessidades e realmente se envolver naquilo que você está falando, né? Porque não adianta só o missionário pedir socorro e a igreja não socorrer. Não adianta nada o missionário fazer pedido de oração e o povo não orar, né? Tem que se envolver. Quem está no campo se envolve, quem está lá, né, na retaguarda, nos bastidores também, ajudando, auxiliando. Mas é super importante. Eu sou missionária dizimista fiel e eu também oferto para outros missionários. Eu também sempre coloco assim, oro ao Senhor. Como eu conheço muitos missionários, eu sempre oro e falo: minha oferta esse mês vai para tal pessoa, né? É muito importante. E já puxando para essa questão, né? Às vezes a gente fica se perguntando: como é que o missionário consegue se manter nesse campo? Porque as igrejas maiores, elas têm uma facilidade financeira maior, né? De enviar, porque o dízimo é maior, as ofertas. Existem até pessoas específicas que doam para o missionário, né? Adotam o missionário. E aí, mas nem todas as igrejas podem ou conseguem tirar dos seus gastos mensais esse dinheiro para manter o missionário. Como é, mais ou menos, que a senhora se mantém e como é que a sua igreja consegue te manter? Porque, na verdade, a minha igreja é uma igreja pequena, né? Eu sou de uma igreja pequena, uma AGE. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, na Vila Maria. É uma igreja pequena. Então, qual foi a minha estratégia dessa vez agora que eu viajei? Eu trabalhei, que eu faço bastante coisa, né? Eu faço artesanato, eu fiz o curso de cuidadora de idosos, eu faço plantão de cuidadora de idosos. Então eu faço uma série de coisas, faço perfume, né? Então eu faço uma série de coisas para levantar recursos. E também, como a igreja é uma igreja pequena e eu tô recente lá, né? Eu já havia conversado com outros pastores. Então, além da minha igreja local,
tinha outros pastores, né? Haviam outros pastores que se comprometeram a estar me auxiliando em oração e também em oferta, né? Então, assim, o tempo que eu tô em São Paulo, eu tô sempre fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro e também, né, contando com essa galera aí que me dá esse suporte. Sim. E já aconteceu, de repente, dessa galera que dá o suporte desaparecer? Sempre. E você ficar sem suporte no meio da missão? Sempre. Isso sempre acontece. E aí, com a saída, como é que você consegue se manter ou, de repente, voltar? Porque, no caso, a igreja envia, você vai para aquele determinado trabalho e, teoricamente, a igreja está ali mantendo, né? Porque o seu trabalho semanal é em prol da missão. Sim, é em prol da Você não missão. trabalha em uma empresa, você não presta nenhum serviço para outras pessoas. Não. Você está ali para desenvolver o trabalho juntamente com a igreja. Exato. E aí... E geralmente as igrejas... E geralmente não, e 100% dos lugares que eu trabalho são comunidades pobres. Né? São lugares assim onde não tem dízimo, não tem oferta, né? Em grande parte das vezes eu que organizo, por exemplo, vou organizar um culto infantil, um evangelismo infantil. Então eu tenho que comprar desde a bala do pirulito, do lanchinho, porque às vezes a igreja não tem caixa para fazer, e aí você vai chegar lá e você não vai fazer porque não tem dinheiro, né? Mas graças a Deus, assim, eu tenho um suporte muito bom. No sentido assim, de são poucos, mas os poucos que eu tenho um grupo no WhatsApp, né? De intercessores, de pessoas que oram por mim, de pessoas que ofertam regularmente. E são pessoas assim muito voltadas para a missão, muito sensíveis e que confiam também no meu trabalho. Então, às vezes eu falo assim, gente, eu tenho a demanda de um culto infantil e eu vou precisar fazer o lanche e tal, eu vou gastar X, né? E graças a Deus sempre Deus supre, né? E outra coisa também, eu sempre vou a campo, eu vendo livro, vendo Bíblia, né? Eu sempre levo alguma coisa assim que possa abençoar aquela comunidade, porque geralmente interior é difícil a questão de livraria, às vezes a pessoa não tem uma Bíblia bacana, às vezes ela não tem aquela Bíblia de capinha, né, mole e tal, que é uma Bíblia legal, eu sempre levo, né, e tenho a facilidade também da editora que eu trabalho, mandar para onde eu estiver. Então eu sempre estou também me virando nesse sentido, para não ficar dependendo só de oferta, para não ficar dependendo só de socorro dos mantenedores. Mas a gente sempre dá um jeitinho. E aí, você falando sobre essa questão do culto infantil, como exemplo, né? Quando a senhora vai para uma determinada comunidade de missão, como é mais ou menos o trabalho que vocês desenvolvem lá? O que é que vocês fazem nessa comunidade, enquanto missionários? Olha, eu gosto muito de trabalhar em escola. Eu acho que escola é um campo missionário, assim, olhado por poucas pessoas. São 3 ambientes que eu gosto: escola, hospital e presídio, né? São 3 ambientes que eu gosto muito de circular. Escola, porque na escola você tem contato com professores, você tem a possibilidade de ter contato com pais, você tem a possibilidade de estar ali com aluno. Então, assim, eu sempre, na comunidade que eu vou trabalhar, eu sempre procuro a escola, uma escola, 2 escolas, quantas escolas tiverem ali, eu converso com o diretor e sempre procuro saber qual que é a necessidade daquela escola, né? Qual é aquilo que está mais dificultoso. Às vezes é violência, às vezes é alunos depressivos, às vezes alunos com tentativa de suicídio, com automutilação, droga, sei lá. Cada comunidade tem uma realidade, né? E aí, em cima daquela realidade, em cima daquela demanda, que geralmente diretor, coordenador pedagógico, às vezes eu faço reunião com professores, eles me mandam. E aí eu monto o material, às vezes eu já tenho, às vezes eu só vou dar uma adaptação naquilo. E, por exemplo, se for algo em relação à depressão, automutilação, eu faço uma roda de bate-papo. Eu gosto de trabalhar sala por sala, sabe? Eu não acredito muito naquela coisa de você colocar no pátio e falar para todo mundo. Não vai rolar. Eu faço um círculo bem grandão e ali eu
trago uma proposta de bate-papo, trago vídeos, eu gosto muito de trabalhar com audiovisual, eu gosto muito de trabalhar com recursos, né? E ali a gente traz aquela temática e ali a galera começa a falar, né? E quando eu vejo que eles têm muita dificuldade de falar, eu peço para escrever, né? E ali vai saindo uma série de coisas. E no meio dessa temática, que pode falar de depressão, seja droga, seja abuso, seja violência, seja o que for, eu sempre trago a palavra. E sempre também trago um pastor, o pastor daquela comunidade para perto. Por quê? Porque aquela turma que está ali, de repente decidiu, não, eu decidi, eu quero Jesus, né? Eu não posso deixar eles... Uau, para onde eu vou? Não, tem que ter uma referência. Então, como eu sou aquela missionária que chega, faz o trabalho e vai embora, mas tem o pastor que está lá, tem a galera que está lá que vai dar continuidade naquele trabalho, que vai discipular, que vai batizar, que a galera vai fazer escola bíblica, né? Vai caminhar com Jesus, né? Então, é um trabalho assim muito responsável, porque a gente tem que pensar que aquela pessoa que você ganhou para Jesus, ela precisa crescer e ela também precisa dar fruto, né? Como eu sempre falo, tem um talento e quem não trabalha dá trabalho. Então tá lá o talento, então o camarada vai desenvolver ali, ou ele vai desenvolver para o louvor, ou ele vai desenvolver para o teatro, ou ele vai desenvolver para o ensino da palavra, ou ele vai ser um evangelista, mas por onde eu passo eu tenho essa preocupação de que aquela pessoa seja formada para servir a Deus. Amém. Você anota essa frase que ela acabou de falar, pelo amor de Deus. Quem não trabalha, dá trabalho. É verdade, viu? Jesus, misericórdia. A gente já está quase acabando aqui. Sem exceção, isso é uma regra sem exceção. É. Vamos correr para dar tempo a gente falar mais um pouquinho. Missionária Andréia, sinto que eu posso ser um missionário. Como ter certeza? Bom, eu costumo dizer que Deus ele fala primeiro com você, né? Porque foi isso que aconteceu comigo. Deus falou comigo. Ele usou outras pessoas para testificar aquilo que ele já havia falado comigo. E algo que realmente veio testificar, veio assim como a cerejinha do bolo, foram as primeiras experiências que eu tive fora da igreja. Foram experiências de hospitais, experiências de presídio, experiências de viagens, né, pelo interior de São Paulo, por outras cidades. Então, nos trabalhos da sua igreja local, é onde você vai perceber se você nasceu para aquilo, se o seu chamado é aquele. Sim. Eu não posso... eu acho que eu sou missionário, eu vou fazer uma viagem. Não. Não é assim. Não. É algo que você precisa desenvolver. Primeiro, porque você não pode ir para o campo sem uma estrutura, né? Primeiramente, de um estudo bíblico, de uma base bíblica, né? Por exemplo, na escola de missões que eu fiz, foi a Jocum, você tem que ter no mínimo 1 ano de serviço na igreja local, né? Então, assim, é aconselhável que você se envolva com os trabalhos da igreja, que você se envolva com as demandas da comunidade, e a partir daí você vai sendo despertado no seu dom, e Deus vai falando com você, e outra coisa, se prepara, porque eu vou completar 20 anos e ainda estou estudando, eu ainda estou me preparando, ainda estou aprendendo, né? Assim, é muita... como que eu posso dizer? A gente não pode se acomodar, né? Eu acredito que nós vivemos dias em que, seja músico, seja um advogado, um dentista, um médico, ele nunca pode estudar e falar assim, pronto, agora eu já sei, né? A gente nunca, agora eu já sei, não preciso mais ler a Bíblia, eu já sei. Preciso mais orar, eu já orei. Não, todo dia, é a rotina, tem que ser. Você tem que ter o seu devocional, você tem que ter o seu momento com Deus, você tem que ter o seu momento de oração. Você tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Amém. E aquela perguntinha que todo culto de missão a gente ouve, né? O dirigente falando. Missionário é só quem vai? Não.
Missionário não é só quem vai. Eu acho que assim, cumprir o ide do Senhor é um papel da igreja, né? Quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ele não fala para o missionário, ele fala para a igreja. Então assim, a igreja tem que ser uma igreja missional, né? E a igreja missional é aquela que tudo que ela faz em função de buscar o perdido, né? Isaías 61 fala isso, né? Que o Espírito do Senhor está sobre mim. E isso falando de Cristo, isso falando de Jesus. Mas a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, se o nosso mestre tem esse encargo, teve essa missão, nós também temos, né? De buscar os perdidos, de consolar os aflitos, e é um chamado da igreja. Eu quero ler, porque é um chamado da igreja. Não é só quem vai para o campo que é missionário. Nós temos que ser missionais. Nós temos que pegar esse chamado e falar, não, é para mim isso. Mesmo que eu não pegue as minhas malas, mesmo que eu não largue a minha família, mesmo que eu não deixe o meu trabalho, a minha faculdade, eu sou um missionário. Porque se eu faço parte de uma estrutura, de uma igreja, onde essa igreja tem toda uma estrutura voltada para alcançar lá fora, ou através de um missionário apoia, ou enviado, ou através de um missionário que a igreja está apoiando, você é um missionário. O meu grupo de intercessão, o meu grupo de missões ali, que é a galera que ora por mim, que é a galera que oferta, eles estão fazendo missões junto comigo, né? Edna, Miriam, Rosicleusa, a galera, pastor Anderson, a pastora Célia, a irmã Nenê, a irmã Solange, a galera toda da minha igreja, o pessoal que está lá orando por mim, o pessoal que está lá enviando oferta, eles estão fazendo missões junto comigo. Esse trabalho é um trabalho em conjunto, eu não faço nada sozinha. E diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação dos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso não é um encargo só de Jesus. Isso não é um encargo do missionário. Isso é um encargo da igreja. A igreja brasileira tem que se transformar numa igreja missional. Tem que se envolver. Porque o que eu vejo muito é assim, eu quero a minha bênção, né? O meu carro, o meu trabalho, o meu casamento, o meu. A gente tem que inverter isso, inverter os valores. A gente tem que tirar os olhos daquilo que está na terra e colocar os olhos naquilo que está no céu. A gente tem que viver a eternidade aqui na terra. O que Deus fala, o Senhor Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou há 20 anos em missões. Eu não trabalho, eu não tenho carteira assinada, eu não fiquei nem um dia sem comer, eu não fiquei nem um dia sem me vestir, porque eu tenho buscado em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo que eu preciso é acrescentado. Tudo. Estava em Macapá, precisei vir para Fortaleza, Deus abençoou, estou em Fortaleza, preciso ir a São Paulo. Da mesma forma, de São Paulo eu vou para uma outra fase, né? Igual joguinho de videogame, a gente passa de fase. Aí eu vou para outra fase. E tenho certeza também que Deus já está movendo todas as águas e tudo, porque a gente precisa tirar os olhos da terra. Quando a gente tira os olhos, não acumula os bens na terra, mas se preocupa em acumular na eternidade, a nossa visão muda, a nossa ótica muda e as nossas atitudes também. Então, quando você já vive a sua eternidade, certas coisas são bobagens, sabe? Certas coisas já não te prendem mais, já não ganham mais o teu coração. Então, o lance a igreja precisa se despertar para viver a eternidade. A igreja precisa se despertar para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Para a gente finalizar, eu queria que a gente tentasse fazer um bate-bola bem rápido, tá?
E aí eu vou pedir para você falar sobre isso e você tenta explicar um pouquinho para a gente, que passa também por essa questão das experiências que você tem vivido no campo. Eu queria que você falasse sobre as dificuldades políticas, sociais, e o que é que tem pegado, assim, na sua experiência, no que você viveu? Muita coisa, muita coisa. Já teve lugar de eu ser ameaçada de morte. Já teve lugar de eu ser ameaçada de morte, de eu ter que sair escondidinha, porque de repente a galera começa a ter contato com informações que até então não tinha. E para aquele político local não era bom, né? Para aquele político local não era algo bom. Então, assim, teve outras situações de políticos quererem pegar carona, né? E aí você não quer saber de... Não vou ficar tirando foto com o político, eu nem conheço o cara, vai que eu, né, um mau caráter e tal. E aí, de repente, aquela pessoa que você não quis ter tanto contato, ela começa a fechar portas, né? Porque o meu trabalho é escola, hospital, presídio. E aí, de repente, como é um político influente da cidade, aí ele começa a dificultar. Começa a dificultar. Olha, no hospital já não. Olha, na escola já não mais. Né? E aí começa a intervir. Então tem muito isso, que assim, eu acredito que o cristão, ele tem que se envolver com política como cidadão da terra. Mas ele não pode esquecer os princípios de Deus, né? Então, se a pessoa em si, o político em si, ele tem como princípios coisas que vão fora da palavra de Deus, são a favor de aborto, a favor de drogas, é um cara corrupto, é um cara que não tem escrúpulos para se manter no poder, o cristão não deve se associar a esses, né? Então, eu creio assim que nós temos que ter consciência política, nós temos que ter consciência e cidadania, temos que ter uma consciência social, mas isso não pode roubar aquilo que é o principal, que é os princípios de Deus, que são inegociáveis. Inegociáveis. Amém. Até porque também tem um outro detalhe. Partindo para o lado espiritual, se você se associa com o governo corrupto daquela região, você perde a autoridade espiritual sobre aquele lugar. Então, você não tem autoridade de orar. A tua oração é a mesma coisa que nada. Aí entra aqueles filhos de Cefas em Atos, né? Em nome do Jesus de Paulo, né? E aí o demônio vai lá, dá uma surra, não te conheço. Eu conheço o Paulo, eu conheço Jesus, mas você eu não conheço. E é bem isso mesmo. A gente tem que ter muita vigilância, muito cuidado, porque nós, para onde vamos, somos embaixadores de Cristo. Então, nós estamos naquele lugar representando o reino de Deus e não o reino da terra. Então, por isso é uma linha muito tênue essa questão política, né? O cristão tem que se envolver, deve se envolver, mas de uma forma muito cuidadosa. Amém. E tem alguma experiência também, de repente, nesse tempo que você passou que você tem ficado na missão, uma experiência sobrenatural e que você pode dizer, nossa, esse dia me marcou, esse acontecimento me marcou, porque eu senti que Deus fez, ou de repente não de Deus, de repente foi uma investida muito ruim, muito grande do inferno e você realmente nunca tinha vivido aquilo e sentiu essa pressão. Sim, teve várias, né? Por todo lugar que eu vou, todo lugar que eu chego, eu sinto o ambiente espiritual, né? Eu sinto aquele principado, né? Às vezes eu tenho sonhos, às vezes eu tenho visões, coisas assim bem espirituais mesmo. E isso para todo lugar que eu vou, eu tenho esse chamado, né? Essa coisa do Senhor tá me mostrando, porque eu tô indo para um campo guerrear contra um inimigo que eu preciso conhecer. Então Deus me mostra, né? Então Deus me mostra. Mas eu tive várias situações assim que eu falei, uau, é Deus.
Desse menininho mudo que falou, foi uma das coisas que me marcou muito, né? Foi algo que me marcou muito, a cura dessa criança. Outra coisa que me marcou muito também, que eu fiquei muito maravilhada, foi uma bebezinha que estava morta dentro da barriga da mãe. E ela já ia, no dia seguinte, ela ia se internar para fazer o parto e remover a criança, porque o cordão umbilical tinha enrolado no pescoço. E ela chegou, na verdade eu estava orando pela mãe dela. Ela chegou chorando, muito triste, porque era o sonho dela ter uma menina. Ela tinha um filho, um menino, e o sonho dela era ter uma menina. E ela estava assim, arrasada. Aí eu falei assim, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Aí eu falei assim, mas se você deixar eu orar pela sua barriga, colocar a mão na tua filha? Ela falou, deixo. Aí eu orei por ela e eu senti uma presença muito forte de Deus naquele momento que eu estava orando por ela. Eu coloquei as mãos sobre a barriga dela, sobre o ventre dela e profetizei e orei e senti muito forte a presença de Deus e falei para ela assim que no dia seguinte, que era antes dela ir para a sala de cirurgia, para ela pedir para alguém ouvir o coração do bebê. E ela pediu para várias pessoas e as pessoas já sabiam que a criança estava morta, não quiseram ouvir. Mas, enfim, apareceu uma abençoada lá de uma enfermeira, ouviu e testificou, o coração da bebê estava batendo. E depois a menina nasceu e agora a menina já está grandinha. Eu não lembro quantos anos ela tem agora, mas ela já está bem grandinha, já está uma mocinha. Uau! E aí, para a gente encerrar, um bate-papo muito bom. Daria muitas horas de conversa, né? Mas eu queria que a senhora, a missionária Andréia, deixasse uma palavra para a gente aqui, que é a igreja local, que está assistindo. Falasse um pouco sobre essa questão da missão, da igreja ser uma igreja missionária e da responsabilidade que nós temos. Qual é a nossa responsabilidade nesse processo missionário, missional, né? O que nós precisamos fazer? Bom, eu acredito que a igreja local faz muito bem para o reino em se envolver com o missionário, né? Mas da mesma forma que existem missionários no campo que estão abandonados, existem missionários no campo que se abandonaram, que não estão fazendo a obra, né? Que vão, mas estão lá. Do tipo, deixa a vida me levar. Mas eu aconselho a todo pastor se envolver com um missionário sério, um missionário realmente que está lá, que tem visão, que está buscando, que está trabalhando, que está recebendo informações. Porque, como eu falei no início, eu já fui obreira de igreja local, né? Já cantei em coral, já trabalhei como obreira, como intercessora, salinha de criança, já trabalhei na igreja local. E hoje no campo missionário eu vejo o quanto que eu não sabia nada lá dentro. E a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, é porque simplesmente não sabe, não tem acesso à informação. E a palavra de Deus fala, né? O povo perece por falta de conhecimento. E não é só o conhecimento bíblico, é o conhecimento em si. Então a igreja local, ela faz um favor ao reino em se envolver com o missionário, receber essas informações, trazer para a assembleia, orar, né? Ofertar. Se a igreja não tem a condição de manter um missionário, oferte a um missionário, mas receba a informação que vem do campo, porque é muito importante o missionário saber. E como eu fiz escola de missões e estou sempre em contato com missionários, eu sei coisas de outros lugares, de outros países, que às vezes eu falo assim, meu Deus, tem gente que fala assim, poxa, mas lá na África os missionários são ameaçados de morte. Eu fui aqui no Brasil. Às vezes está do lado, o missionário está pertinho da gente, a gente não sabe o que ele está passando. Não sabe. Aqui em Canindé, há uns anos atrás, eu não sei precisamente há quantos anos,
Quase fomos presos. Estávamos numa equipe de louvor e adoração ali fazendo um culto na praça. Quase fomos presos. Né? Então, assim, às vezes só o fato de você sair das quatro paredes já te amplia muito a visão. De fato de você ter um contato com o missionário que é de campo, já te amplia a visão, sabe? Por exemplo, eu fui muito criticada em fazer o meu trabalho no presídio. Muita gente falou assim, para eles eu não vou ofertar não, lá tem estuprador, tem matador, tem assaltante, tem isso, tem aquilo, eu não vou ofertar não. Aí eu falo, o meu argumento é assim, eu não quero convencer a pessoa a ofertar no meu ministério, mas eu quero convencer aquela pessoa a importância que existe. Se você sabe que vai sair um presidiário perigoso, um assaltante de banco, um cara que já matou várias pessoas, se você sabe que ele vai sair da cadeia, o mês que vem ele vai morar do lado da sua casa, você ia preferir ou não que ele saísse evangelizado, discipulado, convertido, transformado? Né? Porque é muito fácil dizer assim, não, eu não vou aceitar, eu não vou ofertar. Mas lá dentro tem muita gente perdida que precisa ser alcançada. E eu prefiro contribuir para a socialização deles, coisa que o sistema carcerário não faz. Então eu prefiro contribuir, colaborar com a ressocialização daquele povo, daqueles homens e daquelas mulheres. E eu tenho N testemunhos, né, falando das coisas maravilhosas. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que existem é você ver uma pessoa dentro da cadeia, que foi presa, ou por tráfico, por isso, por aquilo, seja lá qual for o motivo, e de repente aquela pessoa que saiu, né, esses dias eu recebi uma ligação, pastor, eu estou grávida, né, de uma moça que ficou presa acho que 3 anos e saiu, está com o esposo, está com os filhos e agora vai ter mais um bebezinho, né, vivendo uma vida abençoada. Que é milagre maior do que esse, né? Um camarada que era assaltante, que era assassino, ser transformado, ser alcançado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, né? Então eu acho isso maravilhoso. Amém. Queria conversar muito mais. Mas eu quero agradecer a missionária por ter recebido o nosso convite, por ter aceitado, por ter abraçado. Foi pouco tempo, né? Quem sabe outro dia ela volta, quando ela estiver passeando aqui de novo pelo Ceará, ficar mais um tempo aqui com a gente. E com certeza vai ser presencial. Aí o pessoal vai lhe ver aqui, quando você vier de novo. Amém. Vai ver aqui mesmo porque assim, uma das coisas que está sendo mais difícil para mim nessa nova configuração de igreja é que eu gosto muito de abraçar. Eu gosto muito de abraçar, sou muito pegajosa. Eu gosto muito de abraçar, de chegar assim, né? Então, mas isso está sendo muito difícil. Mas com certeza, as próximas vezes que eu vier ao Ceará serão para passear, serão para descansar. E aí a gente vai estar com mais calma e com certeza a gente vai ter um tempo de qualidade em nome de Jesus. Mas eu agradeço a oportunidade e espero ter cooperado, espero ter colaborado. Estou aprendendo ainda, vou aprender um pouquinho mais lá no Sul, e aí quando eu voltar terei outras oportunidades e outras experiências para contar, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. E queremos agradecer. Se você também quiser agradecer a missionária Andréia, você não pode falar daí, mas você pode orar por ela, você pode entregar a vida dela nas mãos do Senhor. Se você quiser ofertar na vida da missionária, fala com a gente pelo WhatsApp, no grupo do WhatsApp da igreja, e a gente vai estar repassando tudo para ela. Se você tiver alguma dúvida, fala com a gente, que a gente chega a ela e a gente pode estreitar esse laço, né? E tem as redes sociais também, né? Sim. Eu sou super acessível. Eu não Facebook, Instagram, WhatsApp. No Facebook é Andréia Cristina Menezes. No Instagram é pastora.andréia Menezes, né? E o WhatsApp depois você pode disponibilizar também pra galera. Eu respondo perguntas, a gente vai se falando sem problema algum. Show de bola. E é isso, gente. Quero chamar o Ministério de Louvor pra gente encerrar esse momento super especial. Já está todo mundo por aqui. Obrigado mais uma vez, missionária. Deus abençoe. Vamos lá?
Nós esperamos que Deus tenha falado com você, que você tenha aprendido nesse momento, nesse tempo, nesse pouquinho tempo que a gente passou junto. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vamos encerrar com louvor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não. Não tem dimensão. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Pois o teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não. Não tem dimensão. Oh. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto e quando eu mesma não sei. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto e quando eu mesma não sei. Tu conheces-me. A tua mão me guiará, pois o teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim, não tem fim.
não, não. Vamos Não nos elevar tem. ao Senhor em oração nessa Glória a hora. Deus. Senhor meu Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento tão especial. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor colocou em nós a alegria da salvação e nós entendemos, Senhor, que porque nós somos salvos, nós também precisamos alcançar outras pessoas. Nós te pedimos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo coloque em nós um coração missionário, um coração que se preocupa com as outras pessoas, um coração que se preocupa, assim como a Tua Palavra diz, com aqueles que ainda hão de ser alcançados, aqueles que ainda hão de ser acrescentados à Tua igreja, em nome de Jesus, porque nós sabemos, assim como temos cantado agora, que o Teu amor por nós não tem fim, e esse amor que já nos alcançou, quer alcançar muitos outros, porque a Tua Palavra diz que são povos de todas as tribos, línguas, nações, que o Senhor comprou para si, e pelo Teu sangue os colheste, os escolheste. Oh Jesus, que esse Teu amor que nos alcançou seja derramado e seja jorrado de nós para tantas outras pessoas que nos cercam. Faça isso através das nossas vidas. Que o Cordeiro receba através de nós a recompensa do Seu sacrifício, a recompensa do Seu penoso trabalho. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém? Amém? Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei. A Tua mão me guiará, pois o Teu amor por mim, Teu amor por mim, Deus, Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, Teu amor por mim, Deus, o Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não. Amém, glória a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Domingo que vem, se Deus quiser, se a gente não estiver junto pessoalmente, nós estaremos aqui na live do nosso culto online, AD Barrocão. Um beijo para você, um beijo no seu coração e até semana que vem.